avaliativas, vou pôr para gravar, tá, gente? Então, 2 atividades avaliativas, igual a gente fez no bimestre passado, para valer como nota da bimestral. Então, nós vamos ter lá, eu vou marcar uma data, aí essa data eu vou divulgar com antecedência para vocês com conteúdo, vou mandar o link igual eu faço lá no Sysflame e vou passar o link para o Rodrigo também para que ele possa disponibilizar para vocês entrarem no dia para fazer. O período vai ser no dia para fazer, né? Então tem o dia todo para fazer. Ah, eu não consegui, posso fazer no outro dia? A gente vai analisar o caso, mas é para fazer no dia, tá? Se não apresentar nenhuma desculpa plausível, não tem como, né? Vou ter que ter, fui ao médico, tava doente, tudo, aí beleza. Mas se não for isso, tava jogando videogame, não podia entrar, aí não pode. Tá bom, Seria Braga? uma desculpa Então, plausível. estava jogando videogame e não pude entrar. Essa é uma desculpa para tomar um zero, né? Eu ia falar outra Uhum. coisa, mas não pode porque agora tá gravando. Então, vou tomar um zero, tá? Ah, Mas tá. eu estava doente, fui ao médico, né? Ou então, eu sei que vocês vão para a fazenda, né? Eu fui para a fazenda, não cheguei a tempo para fazer. Isso é uma desculpa que a gente pode analisar ali para que abrir de novo para vocês fazerem. Mas o importante é que vocês entendam, terão 2 avaliações como foi no bimestre passado, tá? A avaliação 1, a avaliação 2, eu vou somar as duas e essa vai ser a média da bimestral de vocês e aí tem as atividades, né, que é uma nota que compõe também, então ajuda ali a melhorar a notinha de vocês. Fora os simulados que vocês vão continuar fazendo, né, os simulados da escola. A única diferença é que agora, no meio dessas 2 avaliações, eu vou colocar também questões dissertativas, questões abertas. Querem ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então vai ter que escrever, viu, Braga? Você que é um pro player aí do computador, olha só, maravilhoso, vai ter que escrever também agora na prova. Essa é a única diferença, mas vamos manter ali o mesmo padrão do que foi no bimestre Calma aí, passado. vai ter prova escrita? Tranquilo? Vou repetir. Nós vamos fazer Ah, 2 avaliações, presta atenção, 2 avaliações, certo? uhum. Cada uma delas com 5 questões. Dentro dessas questões, dessas 5, terão ali questões dissertativas. Certo? Beleza? É Então, nós vamos ter que... escrita ou digitado? Então, você vai digitar, né? Dissertativa aberta, que eu digo, para digitar. Tá bom? Tá. Entendeu? E vai ter de múltipla Uhum. escolha também na mesma prova. Então, na mesma prova, vocês vão ter ali questões de múltipla escolha e questões abertas para vocês digitarem a resposta de vocês para que depois eu possa corrigir, analisar e aí eu encaminhar para o e-mail de vocês a nota igual foi no bimestre passado também. Tá? Não tive nenhum problema, teve só hoje no retorno um aluno que estava questionando ali a questão da nota, mas lembrando, vocês fizeram 2 avaliações do bimestre passado e quando vocês concluíram, eu devolvi a nota para vocês por e-mail. Vocês têm no e-mail de vocês a nota, só lembrar e pegar aí que vocês vão achar Passei ela. raspando. Passou raspando, né? Tá vendo? Raspando. Porque, se eu não me engano, na primeira prova você foi mal pra caramba. Mas Na não é do seu, segunda, não. né? O seu eu já No, tiro de letra. no meu, na primeira, você foi mal. Você fica dando mole. Mole, né? Vamos É. lá. Ó, então eu vou trabalhar com vocês esse primeiro conteúdo agora do O segundo professor, semestre, do terceiro bimestre. Fala. o Pedrinho tá enchendo meu saco pra eu falar que ele tirou 10 do seu boletim. Que Pedrinho? É, Do oitavo? Do nono? é, Pedrinho do nono. Beleza. Amanhã ele vai ter aula comigo, ele vai ver. Vou dar uma, beleza. vou dar uma mutada nele. Porque agora a única coisa que eu posso fazer é dar uma mutada, né? Igual eu vou fazer agora com você que está me atrapalhando demais. Vamos lá. Então, olha só. Esse primeiro conteúdo, frente A, capítulo 8, né? Tipos climáticos no mundo e no Brasil. Capítulo 7, a gente já falou de clima. Climatologia, ciência que estuda ali essa variação climática que ocorre no planeta. Tá? Então, o que a gente vai rever aqui? Nós vamos rever o que a gente falou no conteúdo passado e também trabalhar mais a questão da climatologia no Brasil, como estão dispostos. Beleza? Esses climas que nós já conhecemos. Tá? Então, só relembrando, climatologia, ciência aí que analisa os climas dispostos no planeta. Tá? Então, para você definir o clima de uma área, demora muito mais tempo do que, por exemplo, analisar o tempo atmosférico. Né? Então, nós temos 2 ciências que se confundem muito,
quando a gente não entende essa separação entre elas. Tem a meteorologia e tem a climatologia, tá? Qual é a diferença? A meteorologia, ela vai estudar ali o estado momentâneo do ar. Então, por exemplo, hoje a gente está vendo que está sol, está quentinho, né? Está agradável o tempo hoje. Então, esse é o tempo atmosférico, o estado momentâneo do ar naquele momento, tá? E nós temos ali, vamos supor que para o final agora da tarde, chegando à noite, comece a mudar a temperatura, chova e esfrie. Isso é uma mudança de temperatura e não de clima, né? Mas é muito comum a gente escutar, olha, o clima mudou, esfriou, né? Quando na verdade não foi o clima e sim o tempo atmosférico. Então é ele que varia com uma frequência muito maior. Vocês têm que entender isso, tá? A climatologia não. Essa ciência que estuda ali, né, as características dos climas que estão dispostos no planeta, demora muito mais tempo para a gente poder analisar. Tá? Então vai demorar ali entre 3 a 4 décadas para você definir o clima de uma área, né? O clima de uma região, o clima de um país, de uma cidade, demora entre 30 a 40 anos para a gente poder definir a climatologia dessa região. Beleza? Então, aquilo que aparece no jornal para a gente, falando, hoje a máxima é de 30, a mínima é de 22, possibilidade de pancadas de chuva, isso tudo é o quê? Meteorologia, tempo atmosférico, estado momentâneo do ar. Tá bom? Tranquilo? Alguém ainda tem alguma dúvida com isso? Quer que eu tire a dúvida? Quem tiver dúvida pode entrar a qualquer momento, desmuta, fala aí. Sem dúvida, tá? Não fica com vergonha, não. Beleza? Pode falar. Senão fica só eu e o Braga falando aqui. E o Braga não fala nada com nada, então fica difícil, né? Bom, vamos lá. Clima equatorial. Nós comentamos, né, já um pouquinho dele esse ano, falamos um pouquinho. Vamos retomar agora, falar mais um pouco. O clima que está próximo ali à linha, né, que imaginária, que acaba dividindo o nosso globo entre hemisfério norte e hemisfério sul. Nós temos esse clima equatorial aqui na nossa região, né? Então tem ele aqui no Brasil, tem ele no continente africano e tem ele no sudeste asiático. Tem uma característica muito comum dessa região de clima equatorial, que são as florestas equatoriais. Então são as vegetações, já vamos entrar nelas, vegetações que vão se adaptando com os climas que existem no planeta. Então o que nós temos nesse planeta que dá para a gente definir? Tem água, tem solo, né? Tem clima e tem vegetação espalhada, adaptada ao solo, ao clima, né? As condições de cada região, certo? Então nas áreas mais frias, vocês vão ver que as vegetações elas diminuem de tamanho. Áreas mais frias, áreas mais altas, né? Elas vão diminuindo o tamanho. Então você não encontra floresta nessas áreas mais frias. Você vai encontrar ali arbustos, musgos, líquens, né? É óbvio que eu estou falando de quem? Da taiga. É um tipo de vegetação dessas áreas mais frias, tá? Aí na tundra você encontra quem? Coníferas, os pinheiros, né? Que são de característica ali de áreas mais frias, tá? Aí você vai analisando ali o clima tropical, florestas tropicais, né? Florestas temperadas, tá? Aqui dentro da área tropical ainda tem o cerrado, a savana, né? E a floresta equatorial. Então cada vegetação ela vai se adaptando ali com a condição do clima, beleza? Nos desertos, a gente tem vegetação? Na grande maioria, não. Mas tem um afloramento de água nos desertos, né, que possibilita ali o surgimento de vegetação. Sim, os oásis, mas são bem poucos, tá? São bem escassos, esses são os oásis. No semiárido tem vegetação? Tem. Nós temos um semiárido no Brasil que tem uma vegetação que se adaptou àquela condição climática, ao solo, né? Poucas chuvas, que é a caatinga. Beleza? Então as vegetações elas vão se adaptando, isso é uma característica marcante do nosso planeta. No clima equatorial, então a floresta que está presente nesse clima equatorial é a floresta equatorial, nessas 3 áreas vermelhinhas ali do mapa. Então você tem floresta equatorial no Brasil, que é a Amazônia, você tem floresta equatorial no continente africano, que é a floresta do Congo, né? E você tem a floresta ou florestas equatoriais no sudeste asiático, ali espalhada entre todos os países, tá? Do sudeste asiático. Uma característica muito comum dessa região, temperaturas médias elevadas, então muito quente. Se é muito quente, o sol incide muito na vegetação, essa vegetação ela transpira.
Tá? E são áreas onde existem rios caudalosos, rios largos, né, com um grande volume de água. O sol incidindo com força nesses rios também contribui ali para um outro processo, que é a evaporação. É daí que surge o termo evapotranspiração, que vocês já aprenderam comigo, a gente fala desde o sexto aninho. Né? Essas áreas, como ocorre aqui na Amazônia, trazendo para o nosso exemplo, o calor intenso em cima da vegetação, em cima dos rios, formam ali nessa área o que nós chamamos de rios voadores, né? Que são as nuvens bem carregadas de gotículas, de chuva, de água, que vão se precipitar naquela área e também podem caminhar, né? Levando essa chuva para outras regiões, outras áreas, como ocorre, por exemplo, quando essas nuvens conseguem chegar ali no Nordeste do Brasil. Beleza. Se voltar a tempo ainda, me manda aqui que eu aceito, tá? Falou, Rafa. Beleza, fala, Abraço. Leite. A gente se vê na sexta, então, se você não voltar a tempo, tá bom? Fica bem, mano. Fechou, valeu. Vamos lá. Então, por isso aqui também, ó, chuvas com médias ali de um índice de pluviosidade muito alto, né? 2.000 milímetros anuais. Essas áreas apresentam essa característica: intenso calor, evapotranspiração, formação dos rios carregados, rios voadores, precipitação. Então, é uma área que é bem abastecida de chuva. Tá? A chuva é que dá, então, a exuberância da floresta? Sim, é a chuva que traz essa exuberância da floresta. Não é só ela, né? Além da chuva, você também tem ali a liberação do que nós chamamos de matéria orgânica, ou também, se você preferir, pode chamar de humus sobre o solo, né? Mantendo esse solo mais nutrido, tá? Aí mais uma característica dessas florestas equatoriais, perenes, né? São árvores altas, bem densa, né? Uma grande variedade de biodiversidade, bem abastecida, então, de água, né? E também tem características quando a gente fala de degradação ambiental, tá? Tanto a floresta brasileira, quanto a do Congo, quanto a do Sudeste Asiático. Todas elas têm ali degradação ambiental, vocês estão acompanhando. Se não estão acompanhando, era para estar acompanhando, né? O Brasil pode sofrer aí sanções comerciais nos próximos meses se não combater o desmatamento da Amazônia. Por quê? Porque os investidores estão ligados aí, não querem ter sua marca ligada a países que cometem desmatamento. Você fala assim, mas isso não é só nosso. Não é. Na do Congo também tem desmatamento, mas lá é devido à agricultura itinerante, a pobreza, a miséria que existe lá. As pessoas vão lá, desmatam para produzir, quando acabam os nutrientes daquele solo, partem para uma outra área para produzir em outra área. E assim vai desmatando e o Sahel vai aumentando, o deserto ele vai progredindo para essas áreas desmatadas, tá? E no Sudeste Asiático, vale lembrar que por ser uma região de plataforma de exportação, não é isso? Uma região de plataforma de exportação, as empresas que vêm de fora, elas acabam fazendo o que ali? Investindo capital para a utilização da mão de obra, da matéria-prima, então a árvore vira matéria-prima, por isso o desmatamento muito grande nessas áreas, né? Eu citei aqui o Brasil, mas o Brasil é desmatamento para o avanço da agricultura e não só da agricultura, né? Para exploração mineral também. Como aqueles grandes projetos do passado, atualmente eles estão em alta aqui dentro do nosso território, né? Clima tropical. Vale lembrar que nós estamos inseridos aí no clima tropical, né? Entre os trópicos ali, esse clima, né? Entre Câncer e Capricórnio, nós temos aí o clima tropical. Tem uma divisão entre eles, seco e úmido. Qual que é a divisão? Qual que é o seco? O seco é aquele formado no continente, né? Então, são as massas de ar secas formadas no continente. Úmido, massas de ar formadas no oceano, ou seja, trazem ali com elas a umidade, aquelas nuvens, tá? Então, isso é uma característica aqui do clima tropical. A gente falou de massas polares do Brasil, a gente vai retomar ainda para a gente falar de tipo de clima. Então, eu vou falar de novo de massa polar, de massa de ar, tá? Então, nós temos a equatorial continental e equatorial atlântica. Aí tem a tropical continental, tropical atlântica. E a massa polar atlântica, que é aquela que traz o inverno para a gente aqui, que é justamente esse período do ano
nós estamos vivendo, né? Chuvas bem distribuídas o ano todo, tem uma média entre 1.000 a 2.000 milímetros durante o ano, principalmente no verão, né? Por que para o verão? Porque é uma das características dessas regiões de clima tropical. O verão quente e chuvoso, o inverno frio e seco. É assim que a gente trabalhou e trazendo para a nossa realidade do centro-oeste, do cerrado brasileiro, é isso que ocorre, né? Nós temos uma estação aqui ela é marcada pela estiagem, período que não tem chuvas. Aí, se você não tiver um sistema de irrigação que funcione bom ali, você acaba não aproveitando esse período, né? Esse período do ano, tá? Não adianta ter o solo, o clima, se não tiver a água ali para produzir, não é isso? Então, outra característica marcante desse clima tropical é a presença das savanas. Nós temos savanas no Brasil, savana no continente africano, savana na Oceania, na Ásia, né? Características entre elas, a condição climática muito parecida, temperaturas médias sempre elevadas também, na casa ali de 20 graus para cima, tá? Existem diferenças na fauna e na flora, assim como nas florestas equatoriais também. A gente pega a savana africana com a savana brasileira, diferença de vegetais, né? Das árvores, então tem uma diferença entre eles, e também dos animais, né? Os animais que existem no continente africano não existem aqui no continente americano, tá? A não ser aí, semana passada, que teve um jovem que foi picado por uma cobra, por uma naja, né? Que é do continente africano, mas aí é tráfico, traficou mesmo, né? Não trafegou, tá? Tráfico de ilegais de animais que vão sendo Mas ele inseridos foi dentro do picado nosso aonde? território. Olha, ele foi picado pela cobra. Agora, onde você quer saber o quê? Não, que país, que lugar? Aqui no Brasil, em Brasília. Ah, tá, isso que eu queria saber. Você não acompanhou a mídia nacional? Você não está Não, acompanhando? Eu já falei que vocês precisam acompanhar. Vocês são o primeiro ano. Daqui 2 aninhos vocês vão estar fazendo o Enem. Então vocês têm que estar ligados a essas atualidades, hein? Tá ouvindo, Braga? Tem que parar de jogar Free Fire e Fortnite Você com o acha que eu jogo Jaiminho Free Fire? e ficar aí prestando atenção nas atualidades. Eu acho que joga sim. Vamos lá. Seja bem-vindo aí, Arthur. Boa tarde, irmão. Saudade de você, velho. Aqui Boa tarde, algumas. Brito. Também tô. O Brito sabe quem joga Free Fire? Beats. Oi, Bobo. O Braga Zé tem uma Pelão. coisa muito importante. O Braga sabe quem joga Free Fire. Ele vai te dar essa informação agora. Braga, pode falar. Bruno Donida. Bruno Donida? Eita, final da aula eu vou conversar com o Bruno, hein? Deixa pro final da aula. Vou dar uma porradona do Bruno. Eu não jogo nada não, tá louco? Tô te entregando aí, Bruno. Você tá jogando Free Fire. Bom, então retomando aí, característica aí da vegetação aqui do Cerrado, né? Árvores mais baixas em relação a outras vegetações. Então, em 3 a 5 metros de altura, galhos retorcidos e esparsas, né? Elas estão ali separadas, tá? Então, o que facilitou, por exemplo, aqui na nossa savana, na nossa região de clima tropical, por exemplo, o desmatamento e degradação dessa região, né? Oi, Carol, você quer perguntar alguma coisa? Não sei por que tá saindo esse eco, mas tem como você voltar ao último slide rapidão? Tem. Calma aí. Obrigada. É porque o retorno seu deve estar ligado. Acontece. Aí. Esse aí? Bom, então, retomando, enquanto a Carol está anotando aí, o clima tropical aqui da nossa região, que é onde nós temos a nossa savana, o cerrado, o fato de ter árvores ali esparsas, ou seja, separadas, né, galhos, árvores não tão altas, galhos retorcidos, né? Isso e um terreno relativamente plano, isso aí facilitou para que nessa área, nessa região, o desmatamento ele ocorresse com uma frequência mais alta. E foi ali que ocorreu, por exemplo, o avanço, né, das atividades agrícolas aqui no Centro-Oeste, tá? Que é aquela história da Revolução Verde aqui na nossa área, né, a chegada das máquinas a partir da década de 70. Vou só parar um pouquinho aqui,
já retomo. Espera só um pouquinho aí, porque já vou retornar com vocês. Que disparou o alarme aqui de casa, vou ter que desligar, calma aí. Cuidado, Brits, eu confio. Oi, estão me ouvindo? Ô, Brits, Ah, era um ladrão? já voltei. Era um ladrão, Aê, Brits? voltei. Não sei, velho, eu tô dando aula pra vocês, não dá pra saber agora, mas daqui a pouco eu vou procurar saber. Cuidado, hein, Continuando, Brits. então. Clima tropical, né? Isso acontece, Braga. Isso faz parte da escola em casa, né? Se eu tivesse em sala de aula com vocês, não ia ficar sabendo que disparou o alarme. Mas estamos aqui, né? Então, O Braga nem é tem que acostumado, desligar. Brits, casa dele não tem nem portão. Né? Mas é porque o Braga... Nem é te outro falo que não tem padrão. portão seu. Já o Arthur mora na favela de Campo Grande, coitado. Nem Imagino falo do que Arthur sim. que não tem portão. Imagino que sim. Chega, Braga. Eu vou tirar o Braga da aula, porque ele está atrapalhando demais. Vamos lá. Clima subtropical. Nós temos naquela região ali que pega o sul, né? Sul dos Estados Unidos, tá? Aí vai pegar também ali o norte do continente africano, vai pegar aqui o sul do Brasil, que é onde estão os estados, né? O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Nós temos aí nessa região, falando agora de Brasil, o inverno mais rigoroso aqui da nossa área, né? O verão, ele tem média ali de 20 graus, tem uma comida ali, mas é 20 graus, e o inverno ele tende a ser mais rigoroso aqui pra gente. A única região, por exemplo, do Brasil que a gente tem ali relatos, né, ao longo de alguns anos, da precipitação de neve, por exemplo, né? Nas outras regiões do país, não, tem geada, né? Fica mais frio, mas é justamente no sul do Brasil que nós temos esses relatos, né? Esses acontecimentos, tá? É uma região também onde nós temos as estações bem distribuídas ao longo do ano. Então, lá você consegue, nessa região de clima subtropical, perceber as 4 estações do ano certinha, bonitinha, coisa, por exemplo, que não acontece aqui pra gente. A gente não consegue ter essa percepção. E a gente não consegue ter essa percepção porque a nossa região ela tem 2 estações bem definidas. O restante, ela, né, acaba não respeitando. Nosso clima acaba não respeitando. Inclusive o próprio inverno. Vocês percebem que nos últimos dias a média de temperatura ela estava elevada aqui em Campo Grande, estava muito quente, né? Tem tido dias aí quentes. Quer dizer que até no inverno ali não respeita muito as suas características. Então não é muito rigoroso aqui para nós o inverno, não. É quente na maioria dos dias. Tem semanas que esfria. Aí fica lá uns 3, 4 dias friozinho e depois para. Aí volta esse calor absurdo, por exemplo, hoje já está mais quentinho, né? Característica dessa região de clima subtropical, as florestas aí, né? Os pinheiros, tá? Aqui no Brasil nós chamamos de pinheiros do Paraná, né? Coníferas também pode se encaixarem aí um pouquinho, né? Porque tem a mistura do subtropical com o temperado, tá? Pinhais também, né? Como queiram chamar, tá? Clima mediterrâneo, esse apesar do nome já levar a gente para aquela região do mar Mediterrâneo, ele está bem espalhado também no planeta. Nós temos o clima mediterrâneo nos Estados Unidos, nós temos ele no Chile, no sul do continente africano, no sul da Austrália, então ele está bem espalhadinho esse clima mediterrâneo, né? Bom, os invernos deles aí não são tão rigorosos, isso é muito importante. Temperatura média elevada no verão, né? Ou seja, é alta. Tá? É uma região propícia para a agricultura, por isso que o sul da Europa deixa essa região do Mediterrâneo ali para produzir na agricultura. Só pegar, por exemplo, sul da Itália, é só produção agrícola, né? Então eles vão deixando aí a Europa, deixa essa região para produção no campo, tá? E o verão quente e seco, isso é uma outra característica, beleza? Então ele também está bem separadinho aí, o estilo, né, da paisagem dessa região. Vegetação também não é muito alta, né? Arbustiva, tá? Ou de herbáceas também, né?
Clima desértico, esse a gente fala sempre, é bem legal de falar do clima desértico. Por quê? Ele tem uma característica própria. Quando a gente fala de solo, relevo, clima, vegetação, né? Quando a gente fala de solo, por exemplo, solo de terrenos desérticos, o que a gente pode lembrar? Que são terrenos desgastados, né? Só por trazer esse termo desgastado significa que eles sofreram um processo erosivo ao longo de milhares de anos, tá? Então a gente já está se referindo a tempo geológico, certo? Não o tempo histórico. O tempo histórico é o período do ser humano na Terra, é bem recente, tá? Lógico, do período do planeta, 4,6 bilhões de anos aproximadamente, né? Então, dentro desse tempo geológico, nós entendemos o desgaste que ocorre ali nessas áreas desérticas, através daquilo que nós chamamos de intemperismo. Vocês vão lembrar, agentes exógenos, né? O vento, a água, então vai desgastando aquele relevo, ele vai liberando sedimentos durante milhares de anos, formando as dunas desses desertos. Então, o território desgastado. Outra característica desse solo é que eles são terrenos de bacias sedimentares. Então, quer dizer o quê? O que tem nessas bacias sedimentares? Petróleo, gás natural, carvão mineral. Então, são ricos em recursos naturais que agregam grande valor comercial ou capitalista, como queiram, né? Estou falando de solo, tá? Falando de vegetação, escassa, não existe vegetação nessas áreas desérticas, a não ser naquelas áreas de afloramento que eu comentei para vocês, né? Quando o solo ele chega muito mais próximo da camada ali do lençol freático e essa água acaba aflorando, né, a superfície, formando ali os oásis que servem de pontos de paradas para os peregrinos do deserto, né? Se abastecerem, poderem tomar uma aguinha e também abastecer ali os animais que carregam eles, geralmente camelos, né, que vão servindo ali de transporte nessas regiões, tá? Então, falamos da vegetação, falamos do solo, falta falar de quem? Do clima, né? Falamos de valores econômicos também, do clima. Uma característica dos desertos é a elevada temperatura de dia, ou seja, de dia muito quente, né? E a baixa temperatura nas noites. Isso a gente vai lembrar do conteúdo também do capítulo 7 que eu falei para vocês, da questão da reflexão da luz solar, tá? Então a luz solar incide nessas áreas que não tem cobertura vegetal, a areia dessas áreas acaba absorvendo um calor absurdo e refletindo também, tá? Então se você está de dia ali, você sente o calor insuportável, você não aguenta, né? Porque está absorvendo o calor, está refletindo em você aquela luz, né? Mas quando chega a noite, essa área que não tem cobertura vegetal, essa área ali composta, né, por sedimentos ou areia, como queiram, ela acaba liberando também esse calor muito mais rápido. Então, libera muito mais rápido. Não tem cobertura vegetal, nenhum tipo de cobertura nesse solo. Acaba que as temperaturas elas tendem a baixar rapidamente com o anoitecer, tornando essas áreas também muito frias à noite. Então, é o extremo. Você sai do extremo de dia e vai para o extremo à noite, tá? Falando dos desertos, a localização deles, nós temos desertos no planeta todo, né? Tem na América do Norte, tem na América do Sul, Atacama, corrente de Humboldt, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Tem lá no continente africano, Saara e Kalahari, tá? Saara ao norte, aquela grande mancha lá do norte, ó. E no sul, pegando já um pouco da África do Sul, os países ali próximos do sudoeste, né? Ali já é o deserto de Kalahari, tá? Aí tem a Península Arábica, uma grande bacia sedimentar rica em petróleo, né? Aí tem o deserto na região já da Ásia Central, tá? E aí tem deserto também lá na Austrália, que é onde tem aquela montanha famosa que dá nome a um restaurante aí famoso que vocês vão. Aqui o terreno bem desgastado, essa aqui é uma área de oásis, né? Essa área aqui, ó, tá? Vegetação ali, ó, onde aparece uma vegetaçãozinha dessa, um local onde só tem sedimento, pode ter certeza que é um oásis e serve ali de abastecimento, né? Para que você não morra de sede durante o dia. Então, para você frequentar uma área dessa, tem que estar bem preparado, ou conhecer a região, né? Ou estar com uma pessoa que conhece a região para você não sofrer tanto.
Sem falar das tempestades que podem ocorrer aí, né? Uma característica também dessa região, que eu já tinha comentado com vocês, é o baixo índice pluviométrico, ou seja, de chuva, né? Baixo que tanto? Tanto do zero. Não tem chuva nessas áreas, tá? Ah, e o semiárido? Tem chuva? Semiárido é outra característica. Semiárido recebe esse nome semiárido porque ele ainda apresenta chuva. O dia que parar de apresentar chuva nessa área de semiárido, aí ele se torna uma região desértica, como é o caso da Caatinga. Ah, mas isso nunca pode acontecer. Claro que pode. Nós estamos alterando a condição climática do planeta a todo momento, certo? O ser humano altera essa condição climática. Como? Aquecimento global, né, que tem muita gente que ainda acha que não existe, mas ele existe sim, né, com a poluição na atmosfera, dilatação do buraco da camada de ozônio, elevação das temperaturas, derretimento das calotas, isso vai influenciando em áreas. Então, áreas que tinham chuvas escassas, elas param de ocorrer. Tá? Aí, locais que tinham chuvas periódicas, por exemplo, vamos supor o centro-oeste brasileiro que tem chuva no período do verão. Com essa alteração climática, vai deixar de ter essa chuva, já vai atrapalhar na produção. Isso já está ocorrendo hoje com o desmatamento da floresta amazônica. Então, aquelas nuvens que entrariam aqui já não entram. O aquecimento global, isso fica ainda pior. Né? Então, nós estamos mudando também o clima do planeta através da nossa interferência. Tá? Nós interferimos e alteramos essas condições climáticas também. Clima temperado, que pega ali parte dos Estados Unidos e da Europa. Boa parte dessa floresta, ou dessa região de clima temperado, que tinha uma floresta temperada de coníferas, elas foram desmatadas, né? Isso desde o processo de ocupação, colonização dessas áreas, desenvolvimento das sociedades mais antigas, quando a gente fala de Europa. Depois, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, contribuiu também para o desmatamento dessas áreas. Né? Então, a Revolução Industrial ela serve, primeiro, com essa vegetação como matéria-prima, construção civil, né? Serve como combustível. Como assim combustível? Lenha, né? Serve como lenha para poder fazer a comida, né? Então as pessoas utilizaram muito dessa floresta temperada, tá? E com a Revolução Industrial, a expansão das cidades vai desmatando ainda mais e vai ocupando essas áreas dessa floresta, né? Os invernos são bem rigorosos nessa região, precipitação também ocorre bastante, né? O índice de precipitação é bem elevado. Como nós temos invernos rigorosos, essa precipitação ela varia, não fica só de chuva, tá? Também tem a precipitação aí de neve nessas áreas, tá bom? Lembra que precipitação tem vários tipos, né? Tem a precipitação da chuva, precipitação, por exemplo, de granizo, de neve, né? Só não tem a de granito, como o Braga colocou na prova, granito não tem precipitação, porque senão aí a nossa casa não ia aguentar, né? Vamos lá. O clima frio de montanha ou de altitude, que vai aparecer para vocês aí no livro também, é a mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. O que tem a ver aí, então, esse clima? O que é que condiciona ele? Tá? A altura do relevo, né? Altimetria, como nós já falamos. Né? Então, o tamanho desse relevo é que vai influenciar ali no clima dessa área. Se ele é muito alto, esse relevo, essa montanha, significa que a temperatura dele tende a ser mais baixa porque o ar vai ficando mais rarefeito. Não é isso? Então, dependendo da montanha, você vai encontrar neve lá no topo dela, né? E aí é daí que nós tiramos, por exemplo, aquele termo quando a gente vai trabalhar de água, né, água potável, vai ser apresentado que a água ela existe para a gente quando a gente fala de estado sólido em geleiras ou neves eternas. Então são nessas áreas de clima de montanha, né, clima frio, que ficam lá condicionadas neves eternas, né, nas montanhas. Não tão eternas assim, porque a gente está alterando o clima, então está tendo um derretimento muito maior dessas áreas. Né? Então a média sempre abaixo ali de 0 grau, tá? Ou seja, muito fria essas áreas de climas de montanhas, né? Precipitações ali médias de 1.500 milímetros ao longo do ano, podendo ser de água e de neve também. Observe onde está correndo ali, ó, né, marcado no mapinha. Então nós temos Apalaches, né, Andes, na porção central da Ásia, Himalaia, pegando ali tudinho, né?
países escandinavos também, né? É justamente nessa área que nós temos as grandes elevações. Ali na Ásia Central, por exemplo, onde tem a Cordilheira do Himalaia, o Everest, o maior pico do mundo. Só se no continente africano tem, né? Nós temos o Kilimanjaro, que tem quase 6.000 metros de altura e tem neve no topo dele. Apesar da planície estar mais sequinha, né? Mais quentinha, a parte mais elevada desse monte tem neve, tá? Então as neves eternas aí, devido às elevações, né? Óbvio que no período de inverno aí a precipitação é muito mais forte, então fica mais carregado ainda de neve no topo dessas montanhas. Clima polar. Nós temos contato com o clima polar? Não temos contato com o clima polar, mas nós sofremos a influência do clima polar, né? Em que período do ano isso ocorre? Agora, no inverno, certo? Ah, mas ele não está influenciando tanto então, né? Porque está calor? Não está influenciando tanto, né? Mas o inverno está ocorrendo. Então, a qualquer momento a gente pode ter uma mudança na temperatura, né? Ficar mais frio. Então, hoje, por exemplo, deve estar aí uns 27 graus, né? 26 graus. Aí amanhã a gente acorda, tá 5 graus. O que foi que influenciou aqui na nossa região? O clima polar. Porque nós sofremos a influência de uma massa polar atlântica. A gente falou disso, a gente vai rever isso daqui a pouquinho. Que vem da onde? Da Antártida. Né? Sai lá da Antártida, essa massa polar, e fala assim, vou dar um rolê. E aí o vento leva ela. Né? Ela entra lá pelo sul, né, do nosso continente. Então entra pelo sul ali, entra pela Argentina, né, Uruguai. Aí chega onde? Chega no Brasil. Né? Entra ali pelo sul do Brasil e chega aqui no centro-oeste. É claro, hoje tive uma pergunta assim, mas por que neva muito pouco aqui no Brasil, em algumas áreas só, e depende do ano? Isso é uma ideia e uma visão muito legal da gente entender, né? Essa massa, quando sai da Antártida, ela vai passar ali pelo oceano, né? Então, a partir do momento que ela foi criada, ela já está perdendo a força, tá? E aí ela vai sendo carregada pelo vento. Então, ela já vai passando por várias regiões, né? Voltei, Brits. Diversas altitudes, maravilha. Diversas altitudes, né? E aí, quando ela chega aqui na região centro-oeste, olha o quanto ela já caminhou. Então, quanto ela perdeu de força. E mesmo assim, ela ainda chega forte aqui pra gente, né? Porque ela vai fazer a gente ter uma temperatura, vamos por uma média de 10 graus. 10 graus para um sul-mato-grossense já é muito frio. A gente já põe o casaco, né? Já põe uma roupa pesada ali, tá morrendo de frio, né? O que não é lá pro sulista, né? Não é pro sulista. 10 graus para ele é verão, tá sem camisa, tá curtindo, né? Pra gente não. A gente tem que pôr muito casaco com 10 graus. Então, essa massa, ela chega com menos força pra gente, tá? É isso que a gente tem que analisar muito bem aí quando a gente fala de massa polar, tá? Esse clima polar nós temos em duas regiões, né? Nós temos o clima polar norte e o clima polar sul. Acendeu o Kanamata na aula, por favor. 45 minutos depois começou a aula? O que aconteceu com o Kanamata? Ele tava no médico. Tava no médico. Tá uma desculpa pro cara, né? Não. Beleza, aceitei, só porque eu gosto dele. Fala, Cano. Abraço, irmão. Acompanha aí. Bom dia. Então, boa tarde, né, irmão? O Braga já explicou. Depois do almoço é boa tarde. Vamos lá. Olha só. Então, nós temos o clima polar norte, clima polar sul. É claro que lá no norte a influência vai ser mais forte, porque eles estão mais próximos, né? Nós estamos um pouco mais afastados aqui da Antártida, dos países do hemisfério sul. Inclusive, até a relação comercial que os países do norte têm ali com o Ártico, né? Que é uma condição de exploração de recursos naturais, né? Dessa região, tá? Aqui no nosso ciclo polar sul, não pode ter nenhum tipo de atividade econômica, né? Porque só serve para fins de pesquisa. Beleza? Aí, mais um pouco de geleiras e neves eternas também dos dois polos, né? Animaizinhos ali, ó, pinguim. Se vocês acompanharam, semana passada chegou uma grande leva de pinguim aonde? Lá no nordeste do Brasil. Aí eles estão sendo tratados, né? E depois eles vão retornar para o mar para poder voltar. Todo ano eles vêm aqui para o litoral brasileiro nesse período aí do ano.
Eles migram Eles vêm como? através das correntes marítimas. A gente falou de corrente marítima já. Eles acompanham, eles pegam uma corrente marítima fria e vão embora nela. De repente, para na praia aqui. Assim que eles chegam. Tá. Assim que eles chegam aqui no litoral. E aí a gente trata deles, pesquisadores tratam deles, né? Deles, no caso, e depois devolvem eles para a natureza para que eles retornem para o habitat deles. Que no caso, pinguim, o habitat deles é aqui, no Polo Sul. Mas o que eles querem fazer aqui? Acabei de explicar, eles se perdem nas correntes, né, cara? Imagina que eles querem dar um rolê, né? Querem passear. Aí eles passeiam além da conta, se perdem e vêm parar aqui. Funciona assim. Beleza? Vamos lá. Clima semiárido, parecido com o clima desértico, né? A única diferença é que ocorre chuvas nesse clima semiárido. Mas a média é bem baixa, né? 300 milímetros por ano, ou seja, chuvas são escassas. Trazendo para a nossa realidade do clima semiárido, que é a Caatinga, a chuva é muito pouca aqui na nossa área, né? Isso se explica por vários fatores. Primeiro, um desvio das correntes de ar que existe ali do norte para o nordeste. Então elas acabam, aquelas chuvas, as nuvens voadoras, né, os rios voadores acabam desviando ao invés de ir para o nordeste. E de contrapartida, a massa equatorial atlântica, que poderia entrar com uma força muito grande ali no nordeste, acaba sofrendo com a barreira natural que existe ali, né, que é a chapada da Diamantina e da Borborema, né, que é uma altitude. E aí acaba que essas nuvens carregadas elas param ali nessa área de altitude e precipitam ali. E as chuvas não chegam na região semiárida do Brasil. Mas tem semiárido espalhado também no mundo todo. Tem semiárido na América do Norte, tem aqui na América do Sul, né, em 2 regiões, ó. Tem aqui no Brasil e também tem ali próximo ao deserto do Atacama. Continente africano tem semiárido nas bordas do deserto do Saara, né, a região do Sahel. Nós temos lá também próximo a Kalahari, tá? Tem semiárido na parte ali da Ásia Central, tem semiárido na Oceania, na Austrália, tá? Então nós temos essa presença do semiárido em todas essas regiões. O que difere? A condição de vegetação e animais que existem nessas regiões, né? Por exemplo, a nossa vegetação aqui, ela é composta por isso, cactáceos, né? Ou cactáceas, melhor dizendo, né? Que são aquelas árvores que têm espinhos. Por que espinho e não folha? Porque elas sofreram ali um processo de adaptação à região. As folhas você faz a transpiração com o calor, não é? Elas não querem fazer essa transpiração, porque se fizer elas vão morrer. Fica muito tempo sem chover, imagina se fizer a transpiração. Então o que elas fazem aí? Elas evitam a transpiração com seus espinhos, beleza? E os espinhos servem então para a captação da água da chuva. Então, eles estão lá bonitinhos, eles vão... Captação da água da chuva não, a água do sereno, né? Do orvalho ali. Então eles vão captando e vai armazenando. E não libera nada, só armazena, não libera nada. É o que faz com que essa plantinha ela consiga sobreviver aí na região mais seca, né? Região mais seca, que é a região do semiárido. Trazendo para a nossa realidade aqui, do semiárido brasileiro, é a Caatinga, né? Que é a mata branca, a vegetação mais retorcida, pouca quantidade de chuva, né? Cactáceas. Clima do Brasil, tem 3 correntes marítimas, antes de falar das massas de ar, que acabam influenciando aqui dentro do nosso território, né? Então, começando lá no norte, corrente das Guianas, formação ali da massa equatorial atlântica, tá? Nuvens de chuvas carregadas do oceano naquela parte. Correntes do Brasil, aqui já no Oceano Atlântico, né? Influenciando na parte litoral do Brasil e também na parte mais interna, chegando aqui no centro-oeste com as nuvens carregadas. E a corrente de Humboldt, que eu já tinha comentado com vocês no conteúdo passado também. Essa corrente aqui ela tem uma influência grande, não só no Brasil, mas no continente americano ou sul-americano na sua totalidade, né? Influencia, por exemplo, na formação do deserto do Atacama. Influencia na formação de massas de ar aí mais secas, tá? E essas massas de ar seca, elas acabam se formando aqui também no nosso território, na nossa região, que nós chamamos de massa tropical continental.
Então, massa tropical continental seca e você tem a massa tropical continental, massa tropical úmida, né? Então, o encontro da seca com a úmida é que ocasiona a precipitação de chuvas na nossa região, por exemplo. Tá certo? Então, essas três correntes influenciando aqui dentro do território. Massas de ar, né? A movimentação do ar, então a movimentação do ar, os ventos. Tá? Nós temos a massa polar atlântica, que influencia a região nesse período do ano. Então, o inverno agora no Brasil é influenciado justamente por essa massa de ar. Tá? Aí nós temos a massa tropical continental, influenciada pela formação lá da corrente de Humboldt, que influencia no deserto do Atacama, que acaba influenciando aqui também numa massa mais seca dentro do nosso continente. Massa tropical atlântica, que é uma massa mais úmida, formada no oceano, então a radiação do calor, né, sobre essas massas de água, formam-se ali as nuvens de chuva, que carregadas pelo vento acabam precipitando aqui dentro do nosso território. Aí nós temos massa equatorial continental, tá? Então essa é formada na região da floresta amazônica, é a MEC. Essa é uma massa equatorial continental. Apesar de parecer com o nome da nossa, que é a massa tropical continental, a nossa é seca. Essa aí não, essa é quente e úmida. A nossa é quente e seca, essa é quente e úmida, é uma característica dela, né? Por que quente e úmida? Incidência dos raios solares, úmida porque produz sua própria chuva, nós já comentamos. E tem a última aí, que é a massa equatorial atlântica, né? A MEA, ela também é uma massa de ar úmida, porque ela se forma na parte oceânica, então traz as chuvas. É essa massa de ar que poderia, por exemplo, precipitar na região nordeste, né, onde está ali a Caatinga, tá? Mas ela acaba não tendo força para chegar na Caatinga, porque geralmente ela vem muito carregada, os ventos não contribuem para que ela consiga ali ultrapassar a barreira natural, ela acaba se precipitando numa outra região do nordeste, que é a zona da mata. É uma região bem abastecida com as águas das chuvas. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisinha sobre massa polar? Não entendeu? Vamos lá. Sem Só eu dúvida, sem falando. dúvida. Todo mundo dormiu? Menos Não, o Braque. que dormiu. Menos o Braque, que ao mesmo tempo tá assistindo minha aula, tá jogando Free Fire. Tô aqui, Brito. Não Tô dormi aqui, também não, Brito. Brito. Olha esse TikTok. Tô acompanhando aí, hein? Tô acompanhando aí vocês, hein? Vamos lá. Uhum. Ó, estamos falando agora do Brasil, pra gente fechar já esse conteúdo, ver se a gente fecha hoje. Clima equatorial, presente aqui no Brasil, né? Região norte do país, tá? Temperaturas médias elevadas, então muito quente o ano todo. Baixa amplitude térmica. O que quer dizer amplitude térmica? Variação de temperatura. Se o ano todo a temperatura é elevada, quer dizer que a variação é pouca, por isso que é baixa amplitude térmica, tá? Alto índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuva ele é muito elevado nessa região. Lembra lá, sempre que for falar de clima equatorial, já lembra da questão da evapotranspiração, né? Os raios solares nessa região, árvores transpirando, os rios evaporando, né? Formando ali as nuvens de chuva, tá? E o alto índice de umidade do ar também, que isso tem a ver com as chuvas das regiões. Nós vamos ver que aqui, por exemplo, na região centro-oeste, a umidade do ar ela vai diminuir, tá? E por que essa umidade do ar ela vai acabar diminuindo? Porque as chuvas também elas acabam ficando mais escassas. Pode falar, Carol. Tô vendo, você mandou mensagem aí no chat. Fala. Pode falar, Carol. Tá me ouvindo? Pelo áudio não tá saindo. Você quer mandar pelo chat a mensagem? Que eu leio aqui. Eu já te respondo. Não? Sim? Bom, eu vou continuar com o que você manda aqui, eu paro. Não consegui pegar, deixa eu ver aqui. Cadê?
Beleza. Deixa eu abrir no chat que não chegou somente. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo aqui. Não consegui pegar a primeira parte, mas tá, vamos continuar aí. Qualquer coisa manda de novo. Vamos lá. Always coming down. Ô, Braga, Ô, sossega. não sou eu não, é o cantor do João Gabriel. Ah, então vamos mutar aqui também. Não os sou dois. eu não, não sou eu não. Então chega. Vamos lá. Então nós Ô, temos João aí, Gabriel. tá? Ô, babaca. Alto índice Sem de querer. pluviométrico é alto índice de chuva nessas áreas, tá? E a umidade relativa do ar tem a ver ali com a quantidade de água que existe na região através da precipitação. Eu ia comentar que vocês vão ver que agora, nesse período do ano aqui na nossa região, o índice da umidade de ar ele acaba baixando bastante, o que fica difícil, né? A prática e a nossa respiração, por exemplo. Tá? Então, começam as doenças respiratórias justamente nesse período do ano. Tá? Tem épocas aí, tivemos anos anteriores, que a umidade do ar da região centro-oeste, por exemplo, estado de Goiás, até ali pegando a região da capital do Brasil, Brasília, a umidade ficou mais baixa do que de desertos como o deserto do Saara. Tá? Então, aí é uma preocupação que nós temos nesse período do ano, porque também ocorrem as queimadas. Então, fica queimada, né, que é propício nesse período, porque diminui o nível de chuvas. Aí você tem queimadas, você tem ali a baixa umidade do ar, que é a porta de entrada para as doenças respiratórias nesse período do ano aqui no Brasil. Tá? Bom, continuando aí, clima tropical, que é uma região, esse clima tropical acaba pegando aqui a nossa área, né? Então pega lá, região centro-oeste, nordeste e sudeste do Brasil, nós temos temperaturas elevadas em boa parte do ano, né? Nesse período do clima tropical, a gente já tinha comentado. 2 estações do ano bem definidas, tá? Ou seja, verão quente e úmido, tá? E o inverno frio e seco, é a característica aqui da nossa área. Nós não temos ali as outras estações para a gente poder perceber elas bem distribuídas também. A gente fala que tem 2 estações bem definidas. Ah, então quer dizer que não tem as outras 2 estações? Não, não é bem isso. As 2 outras estações, elas existem também, mas é que a percepção mesmo de estação do ano a gente só consegue ver com o inverno e com o verão. Isso é uma curiosidade aqui da nossa área. Tá? Semiárido, que pega ali uma boa parte da região do Nordeste brasileiro, que apresenta ali a vegetação da caatinga, conhecida também como Mata Branca pelos nativos. É uma região de chuvas escassas, então o índice pluviométrico dessa área vai ser muito mais baixo, é isso que vocês precisam saber. Temperaturas médias muito elevadas, a amplitude térmica lá é baixíssima, igual da região norte, quase não tem amplitude térmica, ou seja, não tem variação de temperatura, quente o ano todo, né? E aí há uma preocupação muito grande com o abastecimento de água dessas áreas, e essa preocupação ela começa lá atrás, né, com a questão de levar água para o Nordeste, principalmente para essas regiões, porque a chuva não chega ali, não tem força para chegar naquela região, né? E a chuva chegando muito pouco, você precisa criar um outro sistema de abastecimento. A ideia dos governos que passaram aqui no Brasil era de levar água para essa região a partir do Rio São Francisco, né? E é daí que surge aquela ideia da transposição do Rio São Francisco, que ainda não foi concluído na sua totalidade, ainda faltam 2% para poder concluir ele, mas já está quase, né? Quase 100% ali. Começou essa fase de conclusão há uns 20 anos atrás e agora parece que nessa atual gestão, parece que vai ser concluído mesmo. E é fundamental porque essas pessoas, esses sertanejos, precisam dessa água para que eles possam produzir nessa região. Tá? A gente já falou de solo dessa área. O solo daí tem muitos nutrientes. O que atrapalha o solo dessa região é justamente a falta da água, o que torna esse solo mais raso, né, mais pedregoso, mais duro,
de você trabalhar com ele ali, né? Então, a água ela acaba facilitando, tá, o abastecimento de nutrientes, né, nessa região, tá, nessa área do clima semiárido brasileiro. Tropical de altitude, aí nós temos as temperaturas mais amenas do país, né? Áreas ali da região sudeste. Essa região aí também a gente pode chamar de mares de morros, né? Que são aqueles morros que têm o formato de meias laranjas, que a gente já falou lá no começo do ano, ou melonares, né? Morros ou melonares, também é interessante falar. É uma região onde tinha ali presente, ou muito presente, a vegetação de Mata Atlântica, que com o passar do tempo, a ocupação dessa área, desde lá do período dos colonizadores, né, essa área foi sendo desmatada, né, degradada, tá? Até que hoje a gente tem ali menos de 5% de Mata Atlântica. Você fala assim, nossa, então quase não existe mais, quase não existe mais. Assim como o Cerrado, né? O Cerrado também já está chegando num ponto aí da Mata Atlântica, deixando de existir conforme avança a atividade agrícola aqui na nossa área. Tropical Atlântico, a gente já está fechando, tá? Já vou fechar com vocês. Vai pegar ali a parte do litoral brasileiro, né? Parte oceânica, né, no nosso país, parte das praias. As chuvas são bem distribuídas nesse período aí, a época do verão, temperaturas muito elevadas, tá? Então vai pegar lá do Rio Grande do Norte até o Paraná, né, litoral ali. Tem uma presença, uma influência muito grande da massa polar atlântica, principalmente nesse período, né, que é onde as massas se formam com uma frequência mais rápida e acaba sendo deslocadas ali pelo poder do vento, chegando nessas regiões e baixando as temperaturas. Subtropical, já pegando a região sul mesmo, né? Então agora Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é a área onde a gente tem ali as mais baixas temperaturas do país, ou seja, a região mais fria. Então, geadas nessa época do inverno é muito comum nessa região, tá? Precipitação de neve em algumas áreas, não são em todas. Aqui no Brasil, não são em todas as regiões, as áreas ali da região sul, não, tá? Em algumas regiões mais elevadas, com pouca vegetação, né? E depende também da intensidade que a massa polar vai chegar nessa região. Aí você tem a precipitação da neve ali, pode ocorrer, né? Fechamos aí, então, esse conteúdinho, falando de climas do Brasil. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Está aberto agora o microfone para vocês. Participation.